Renato Alencar sempre achou que conhecia bem a própria vida. Empresário influente no ramo imobiliário, dono de dezenas de empreendimentos e conhecido pela postura rígida no trabalho, ele acreditava que tinha tudo sob controle. Mas nada o preparou para o que encontraria ao chegar em casa mais cedo numa tarde de terça-feira chuvosa, uma decisão que tomou de última hora devido a um forte incômodo no peito, uma sensação que o acompanhava silenciosamente há meses. Assim que abriu a porta da enorme casa com fachada de vidro, ouviu gritos ecoando pelo corredor que levava ao quarto de sua mãe, Dona Amélia. Gritos de uma mulher que ele conhecia bem, sua noiva, Vivian Toledo, uma influenciadora social conhecida por sua beleza impecável e seu temperamento explosivo. A segunda voz, sufocada e trêmula, era da nova cuidadora contratada 4 meses antes, Júlia Antunes, uma jovem de 27 anos, discreta, de fala suave, sempre vestida com uniforme simples e o olhar atento de quem carrega a responsabilidade demais para tão pouca idade. Mas a terceira voz, a que realmente congelou o coração de Renato, era a de sua mãe. Amélia chorava, soluçando, algo que ele não escutava desde o acidente que a deixou com mobilidade reduzida. Ela sempre manteve força, sempre demonstrou coragem, até mesmo quando perdeu o movimento das pernas. Mas agora, sua voz era a de uma criança assustada. Renato subiu as escadas rapidamente. Ao virar o corredor, encontrou Vivian em frente à cama, apontando o dedo no rosto de Júlia, que mantinha as mãos unidas à frente do corpo, fazendo o possível para não reagir de maneira agressiva. "O que está havendo aqui?" perguntou Renato, a voz grave preenchendo o quarto. Vivian virou imediatamente, mudando a expressão como quem troca uma máscara. "Amor, graças a Deus você chegou. Essa garota completamente descontrolada me desrespeitou." "É mentira", respondeu Júlia, num tom firme, porém controlado. Antes que Renato pudesse dizer qualquer coisa, Amélia levantou a mão trêmula e conseguiu falar. Ela, queria me tirar do meu quarto, Renato. Disse que quando vocês se casassem, a voz de Amélia falhou, eu seria enviada para um abrigo. Júlia fechou os olhos por um segundo, lutando para manter a compostura. Vivian arregalou os olhos, mas não por vergonha, e sim por medo de ter sido pega. "Mãe, isso é verdade?" Renato perguntou, fixando o olhar em Vivian. "Claro que não!" gritou ela imediatamente. "Essa menina está inventando tudo para me prejudicar porque eu disse que ela limpa mal o quarto." Renato respirou fundo. Ele conhecia Vivian há 2 anos, mas nunca tinha visto esse brilho nos olhos dela, um brilho frio, cheio de raiva, defensivo. "Júlia", disse ele, "o que realmente aconteceu?" A cuidadora não desviou o olhar. "Senhor Renato, sua noiva sugeriu transformar o quarto de sua mãe em um closet para as roupas dela. E disse que a senhora Amélia ficaria melhor em um abrigo especializado quando vocês se casassem, porque idosos atrapalham a estética da casa." A frase soou como uma punhalada. Renato queria acreditar que aquilo era impossível. Mas quando olhou nos olhos da mãe e viu o desespero, percebeu que era tudo verdade. Vivian tentou se explicar, mas ele levantou a mão, mandando que se calasse. "Arrume suas coisas", disse, com a voz firme e baixa. "Agora." Vivian se aproximou, chocada. "Você vai acreditar nessa embragada? Nessa pobretona invejosa?" Renato não respondeu. Apenas abriu a porta e apontou para o corredor. Naquela noite, após Vivian sair batendo portas, Renato sentou-se na beira da cama da mãe. Amélia chorou por vários minutos enquanto contava pequenas humilhações que sofria desde o início do noivado do filho, comentários cruéis sobre sua deficiência, brincadeiras de mau gosto, críticas sobre seus hábitos, sobre sua forma de falar, sobre sua dependência. "Eu não queria atrapalhar sua felicidade", disse ela, com a voz embargada. "Acha mesmo que isso era felicidade?" Renato respondeu, sentindo uma culpa esmagadora. Nos dias seguintes, Renato passou a observar Júlia de maneira diferente. Antes, ela era apenas a jovem cuidadora dedicada que chegava todas as manhãs e realizava seu trabalho com discrição e respeito. Agora, ele começou a notar detalhes que nunca tinha percebido. Notou como ela segurava o braço de Amélia com delicadeza ao ajudá-la a andar com a cadeira especial. Notou como ela cantava baixinho enquanto penteava o cabelo grisalho da idosa, sempre tentando animá-la. Notou a forma como preparava o chá do jeito exato que Amélia gostava, com açúcar mascavo, algumas gotas de limão e uma pitada de gengibre. E notou, principalmente, que sua mãe sorria. Sorria de um jeito que não fazia há meses. Amélia, por sua vez, parecia florescer ao lado de Júlia. "Ela me trata como gente, Renato", disse ela um dia, enquanto ele chegava mais cedo do trabalho. "Como alguém que ainda tem valor." Renato sentiu o coração apertado. Ele sabia que tinha se afastado da mãe.
Sabia que passava horas demais no escritório, que deixava tudo a cargo da cuidadora e da noiva. Mas ver Amélia tão feliz reacendeu algo dentro dele, algo que havia adormecido por muito tempo. Uma noite, quando Renato voltou para casa e encontrou Júlia lendo um livro para Amélia, ele ficou parado na porta, observando. A voz dela era suave, cheia de encanto. Amélia estava completamente envolvida pela história. Era como se a casa estivesse viva de novo. Depois que Júlia saiu do quarto, Renato a acompanhou até a porta. Júlia, começou ele, tentando encontrar as palavras exatas, quero te agradecer por tudo que tem feito por minha mãe. Ela sorriu timidamente. Eu só faço meu trabalho, senhor Renato. Não, disse ele. Isso vai muito além do seu trabalho. Ela desviou o olhar, envergonhada. Eu só acredito que ninguém deve ser tratado como um fardo. A frase ficou ecoando na mente dele por horas. Ao longo das semanas seguintes, Renato começou a chegar mais cedo para jantar com a mãe. Júlia sempre participava das conversas, mesmo tentando se manter discreta. Ele descobriu que ela era formada em técnico de enfermagem, mas sonhava em estudar gerontologia. Descobriu também que sustentava sozinha a avó e o irmão mais novo, que trabalhava desde os 16 anos, e que nunca tinha tido oportunidade de estudar em uma faculdade. Essa força silenciosa impressionava Renato mais a cada dia. Um sábado à tarde, quando Júlia preparava o almoço e Amélia descansava, Renato entrou na cozinha. Júlia, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você está feliz aqui? Ela pensou por alguns segundos. Sim. Mas às vezes tenho medo. Medo de quê? De perder esse trabalho. Por quê? Porque é difícil encontrar lugares onde eu me sinta respeitada. Renato não sabia o que responder. Mas sabia que queria protegê-la, e não apenas porque ela cuidava da mãe dele, mas porque algo nele começava a despertar quando ela estava por perto. As conversas foram se tornando mais longas, os olhares mais demorados, os sorrisos mais espontâneos. Amélia, com sua sensibilidade afiada, percebeu antes de todos. Renato, disse ela numa manhã, você percebe como seus olhos brilham quando fala com a Júlia? Ele ficou vermelho. Mãe, isso é absurdo. Absurdo? Ela riu. Absurdo foi você ter pensado em se casar com aquela mulher horrível. Júlia é luz, meu filho. Luz de verdade. Mas Renato hesitou. Tinha medo de que Júlia interpretasse o interesse como abuso de poder. Medo de que ela achasse que ele queria apenas substituição emocional para o fracasso do noivado. Até que, um dia, tudo mudou. Júlia estava no jardim, ajudando Amélia a cuidar das plantas. Renato se aproximou em silêncio e viu a cena. As duas riam enquanto colocavam adubo em uma roseira antiga, que Amélia sempre cuidava com carinho. A imagem foi tão simples, tão pura, que algo dentro dele se quebrou. Aproximou-se e disse, Júlia, preciso conversar com você. Ela se virou, surpresa. Claro, senhor Renato. Você pode me chamar de Renato. Ela sorriu. Está bem. Renato. Ele respirou fundo. Eu tenho medo de dizer isso. Mas, eu gosto de você. Do seu jeito. Da sua força. Do que você faz pela minha mãe. Do que você fez por mim. Júlia arregalou os olhos. Senhor Renato, Renato. Desculpa. Renato, isso é muito inesperado. Eu sei. Mas é verdade. Eu não sei se posso, ela hesitou. Eu não sou do seu mundo. Júlia, você é exatamente daquilo que meu mundo sempre precisou. Ela não respondeu. Mas seus olhos disseram tudo. Nos meses seguintes, a relação cresceu de forma lenta, respeitosa e bonita. Júlia voltou a estudar, com bolsa paga por Renato, e entrou na faculdade de gerontologia. Amélia recuperou a autoestima, voltou a tocar piano, voltou a sorrir. A casa inteira renasceu. Um ano depois, Renato pediu Júlia em namoro. 4 anos depois, ela se formou com excelência. Na formatura, Amélia disse, você curou minha alma, Júlia. Obrigada por devolver meu filho para mim. Júlia chorou. Renato chorou. E naquele dia, ele percebeu que teria sorte em passar o resto da vida com ela. O casamento foi simples, no jardim, com rosas brancas. Amélia entregou as alianças. E quando Júlia caminhou em direção a Renato, ele soube, nada na vida dele havia feito tanto sentido. Porque ela não era apenas a cuidadora da mãe dele. Ela era a mulher que cuidou de todos os corações daquela casa, inclusive do dele. E o amor deles era prova viva de que, às vezes, a pessoa certa chega justamente quando a vida parece perdida.
E muda tudo.